Aleluia! Glória a Deus! A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Igreja linda, abençoada. Eu sou a pastora Rita Bittencourt, da Rede Adoração, da Igreja Batista Nacional Esperança, de Várzea Grande, Mato Grosso. Pastor, eu tenho acompanhado livros, séries. Tem como a gente adquirir com mais facilidade dentro da Rede Adoração? Tem sim. Você pode mandar um WhatsApp para o número 65, DDD 65. O número é 999-009400. Amém? Um pastor, uma pastora da supervisão vai procurar você para servi-lo no que você solicitar, ok? Eu venho com mais um capítulo, o 5º capítulo do livro, A Verdadeira Motivação do Coração. É da minha autoria. E hoje nós vamos falar sobre a motivação na autoridade. A motivação na autoridade. Eu já falei dentro de algum capítulo desse livro, que a rebeldia, o pecado da rebelião, ele veio, ele tem pai, Lúcifer, através do desejo de tornar-se como Deus, ele se rebelou, contra a autoridade de Deus. Ele rebelou-se porque Deus havia criado o homem e ele não aceitou que o homem fosse mais do que os anjos. Porque tem pessoas que falam que os anjos são maiores do que nós. Não. A Bíblia fala que Deus fez os anjos para nos servirem. E toda vez que a gente vê na Bíblia um anjo, ele desceu para entregar um recado, um presente, comida, para suprir alguma coisa na vida de alguém. Então, anjos são mensageiros do Senhor. E eles vivem, eles foram criados para nos servir. Amém? Tem várias passagens que são muito claras. E o Salmo 91 deixa muito claro isso, Quando Deus fala assim, que daria ordem aos anjos para nos guardarem, que Ele colocaria legião de anjos para nos guardarem e guerrearem por nós nas regiões celestiais. Então eu quero ler com vocês a palavra do Senhor sobre a motivação na autoridade. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que a ela se opõem atrai sobre si a própria condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não temer a autoridade? Aqui Deus está me perguntando e te perguntando. Você quer não ter temor a uma autoridade? Então faze o bem e terás o seu louvor. Porque ela é instrumento de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. É também por essa razão que pagais os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus, quando exercem pontualmente esse ofício.
Pagai a cada um o que lhe compete, o imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo, o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, pois aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Pastora, mas que palavra dura, que palavra complicada, principalmente nos dias de hoje. Pastora, tem uma igreja em cada esquina. Tem uma congregação, uma igreja. Todo dia eu passo num lugar, tem uma igreja nova, uma placa nova. É verdade. E por que vocês acham que tem tanta placa de igreja nova? Porque tem tanta, cada esquina abrem uma igreja diferente, com um nome que a gente nunca viu e ouviu. Por causa da dureza do coração do homem. Por causa dos achismos. Por causa da falta de temor. E por conta da rebelião. Porque é muito triste dizer isso. Mas 99% das placas que são abertas são resultado de rebelião. Assim como houve a rebelião no céu. Lúcifer achou um absurdo Deus criar o homem, colocar o homem como governador da terra e se rebelou e criou a igrejinha própria dele. E ele ainda conseguiu 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos para caírem juntamente com ele. Levantou-se contra o próprio Deus. E a Bíblia fala que quando não somos submissos às autoridades que são constituídas por Deus, nós resistindo a elas, nós nos opondo, trazemos sobre nós mesmos condenação. Toda autoridade inspira temor, ou seja, eu devo temer. Se eu não quiser temer, é só fazer o bem, é só não me meter com ela, é só não me levantar contra ela. E, pastora, mas existem pastores que roubam as pessoas, existem pastores e pastoras que enganam as pessoas. Existem pastores e pastoras que não vivem uma vida de santidade. Existem pastores e pastoras que não estão alicerçados na palavra do Senhor e ensinam coisas vãs. Tem pastores que só sabem ensinar prosperidade financeira, como se Deus fosse dinheiro. Só falam de dinheiro. Tudo isso é verdade, meu irmão e minha irmã. Só que Deus, Ele não me instituiu e não te instituiu juiz sobre ninguém. Sobre ninguém. Essa justiça, essa conta, todos os pregadores, todos os pastores, todos os inventores de religiões e seitas prestarão conta diante de Deus, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Saiba, se eu ou se você abrirmos a nossa boca para falar, para expor, para condenar, para fazer polêmica, confusão com tais pessoas, vamos ter que acertar contas com Deus. Você quer saber aonde servir? Você quer saber aonde tem Deus, aonde prega Jesus? Vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar. Vai buscar do Senhor aonde você deve, como você deve servir ao Senhor.
não é se rebelando, não é dividindo igrejas, células, grupos, porque grupos de WhatsApp são igrejas virtuais, que Deus instituiu e colocou pessoas com autoridade para abrir. Ah, pastora, não é só a igreja física, não. Aquela lá que eu vou e que eu não gosto do pastor, que o pastor fulano de tal, eu fico investigando a vida dele. Não. Os grupos de WhatsApp, as divisões que você causa, são rebeldia, meu querido e minha querida. A gente precisa entender que quando Deus quiser te soprar, quando chegar o teu momento, Deus vai te soprar. Deus vai te soprar. Deus vai te soprar. Não importa se todos os teus irmãos aparecem, são grandes, são poderosos, são guerreiros, são reconhecidos e conhecidos. Ei, Davizinho, Davizinha, você pode estar lá, esquecido, esquecida, no meio das ovelhinhas. Tão esquecido, tão esquecida, que você não chama nem Deus de Pai. Sabe como você chama? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que será que Davi falou que Deus era pastor dele e que nada faltaria? Porque Davi foi rejeitado pela própria família biológica. Ele era diferente, ele era ruivo, ele era pequeno, franzino. E os irmãos não. Os irmãos tinham uma aparência grande, de guerreiros do Senhor, de um exército forte e poderoso. Ele era totalmente esquecido, não era reconhecido e desprezado pela família. Prova disso que quando ele ia falar com o Senhor, ele não chamava Deus de Pai, ele chamava de pastor. Porque o referencial que ele teve de pai foi de pastorear. Ele era pastor de ovelhas. Então ele cuidava das ovelhinhas. Ele era o pai delas. E na mente de Davi, no subconsciente dele, o referencial de pai era pastor. Ele sabia que Deus o apacentava e cuidava dele. Ele sabia que Deus era com ele. E ele reconhecia o Deus que ele servia, que era com ele, como pastor. Ei, Deus soprou Davi. Ele foi lá na casa do pai dele, o profeta Samuel. Falou, olha, chama teus filhos, um deles será o rei. E vem, né? O profeta Samuel chegou a imaginar que o mais fortão, o bonitão, o primogênito, porque naquela época era normal que o primogênito herdasse toda a herança dobrada e tivesse honra dentro da família. Mas não foi assim. Deus falou para ele, epa, 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 epa. Não te atentes para a aparência. Não é ele, eu rejeito esse daí. Eu tenho rejeitado esse cara aí. Não aponte para ele. Não é ele que você vai ungir. Eu olho para o coração. Então ele falou assim, olha, tem mais nenhum? Acabou tudo. Deus rejeitou todos esses aí que você me trouxe. Tem lá que fica apacentando as ovelhas, né, fazendo serviço de qualquer... É um serviço tão pequeno que qualquer servo tem competência, né, capacidade para fazer. Vai lá, chama lá o Davizinho.
E quando Davi entrou, o Espírito Santo de Deus bradou dentro de Samuel: é esse aí. Ó, ó, ó. Olha quem eu vou soprar. Sopra, unge meu filho. Então, meu amado e minha amada, não se preocupe. Quando Deus quer soprar uma vida, quando Deus quer soprar um homem, quando Deus quer soprar uma mulher que Ele escolheu, que Ele sonda e que Ele conhece o coração, independe da aparência, independe da condição financeira, independe dos que os outros acham, independe do que os outros pensam que você conhece ou não. Deus te sopra, porque Deus é Deus. Portanto, saiba, é necessário que a gente se submeta. Não é só por causa do castigo, mas também por um dever de consciência. Precisamos ter consciência. Se você não quer ser enganado, se você não quer ser enganada, estude a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Fica atrás dos outros. Você ora para mim? Você pode orar para mim? Você pode fazer tal coisa para mim? Ei, você é mudo? Você é surdo? Você é cego? Essas pessoas que são, elas fazem. Lei braille, as surdas, elas veem, entendeu? Se elas não veem, elas ouvem e por aí vai. Ei, vai procurar o conhecimento e alicerce dentro da palavra. Não engula tudo que te dão. Sabe, Jesus, no momento de maior sofrimento da vida dele, a palavra de Deus diz que ele sentiu sede. E ele já estava sangrando, suando sangue. Ele estava dilacerado. Ele estava todo ferido, todo machucado. Aí vai, o cara pega uma esponja e embebe ela, enche ela de vinagre. E já tamanha amargura que Jesus estava levando naquela cruz, sofrimento, o meu e o teu pecado, vai e põe na boca de Jesus. Naquele momento ali, Jesus cuspiu. Ele não engoliu, não. Sabe por quê? Ei, ele tinha que passar o sofrimento que o pai dele estava permitindo ele passar. O que passasse daquilo não provinha de Deus. Por isso a Bíblia fala: Jesus cuspiu, Jesus rejeitou. E tendo feito isso, ele entregou o seu espírito. Está consumado. Amém? A Bíblia fala que nós devemos pagar a cada um aquilo que lhe compete. O imposto a quem devemos imposto. Tributo a quem devemos tributo. O temor e o respeito a quem devemos temor e respeito. Pastora, a quem eu devo temor e respeito? A toda autoridade instituída por Deus. Seu pai, sua mãe, seus avós, os mais velhos, seus pastores, seus líderes, seus patrões. Nós devemos respeito, devemos honra e temor. A palavra diz: a ninguém, fiquemos devendo coisa alguma, a não ser amor recíproco. Ou seja, eu recebo amor e eu derramo amor na sua vida. Porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Aleluia! Glória a Deus! Eu espero, sinceramente, que você tenha entendido essa palavra
e que você possa entender que toda autoridade é instituída por Deus. Não quer dar satisfação? Não quer ficar debaixo? Então você humildemente peça para sair de baixo e vá para debaixo de outra autoridade, mas jamais se rebele, porque a rebelião, o pecado de rebelião, ele tem pai e chama-se Lúcifer. A rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. Ei, eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um beijo no teu coração, da pastora Rita Bittencourt. Eu amo você.